Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa aqui do canal. Eu me chamo Abner e hoje a gente vai fazer uma navegação aqui pelas páginas, vamos conversar e desenterrar o interesse, né, por algumas questões filosóficas, não fisiológicas, que emergem em nós e às vezes nos ajudam ou nos atrapalham, né? Sobre a, a plenitude das descargas e das relações que o organismo cria para se adaptar a elas, né? Porque o organismo está sempre querendo tentar ser mais, né? E aí, sobre os processos adaptados, ele às vezes faz a pergunta da desadaptação. E aí essa pergunta concorre com a pergunta da adaptação já existida para determinadas equações ambientes, né? De suportar esses ambientes. E aí os diversos maquinários do nosso organismo, eles fazem esses jogos de retratação da adaptação para fazer de vez em quando as perguntas do que ele pode estar reavendo meio às condições dele para poder gerar mais eficiência relacionada a essa adaptação. Então vamos lá navegar e fazer um pouco desse desentendimento. Bom, eu comecei a preparar a apresentação aqui e o título dela vai, né, a gente vai concorrendo com ela no caminho aqui, mas o título que eu coloquei é o desnevar da receptor, né, do receptor, o desnevar do receptor. E aí a gente vai entender que esse desnevar, né, a partir dessa palavra, né, que descontrai o conhecimento, vocês vão ver que os fluidos do organismo eles se encontram em intenso processo de destilação mecânica, que é as passagens pelos ductos e as descompressões, as transformações desses fluidos frente ao relacionamento dele nos órgãos. E o relacionamento deles nos órgãos vai de acordo com o receptor que os órgãos têm para esses fluidos, né? E esses receptores ficam acoplados nas células, né? E eles sentem uma certa atração por determinado destilado do fluido, né? Desses fluidos orgânicos. Vamos lá. Fluidos orgânicos. Vamos ver. Bom, a gente tem vários tipos de fluidos no organismo e esse fluido ele só é permitido por causa do tecido hematopoético, né? Do tecido sanguíneo que faz as lavagens nas descompressões dos vasos. Então o fluido vai passando pelos vasos, né? O sangue vai passando pelos vasos e vai deixando nas estações receptoras aquilo que o receptor tem uma certa atração, que o receptor faz pressão contrária. Essa pressão contrária abre os canais celulares e esses canais celulares eles são abastecidos, né, com tudo aquilo que está faltando, porque o organismo é meio que uma
Ele se auto-repreende a partir de, de fluir-se, né? Para poder só abastecer o que falta. Tipo um tanque, né? Tipo um tanque de um carro, um tanque de moto e tal. Se você colocar mais, né, mais fluido do que, mais gasolina do que precisa, ela vai transbordar. E nos órgãos, né, nas células, é a mesma coisa. Porém, existem os processos de dilatação relacionados a esses fluidos por conta da inadequação resistente que às vezes muitos de nós acaba lidando com sobrecargas, né? E essas sobrecargas exigem da célula um certo anabolismo. Então vamos ver, anabolismo. Então aqui a gente tem, ó, alimento. Não, essa imagem dá. Metabolismo. A gente tem o anabolismo e o catabolismo. O anabolismo vai ser o preenchimento da célula, né? Então, se você estirar muito uma célula, ela vai acabar desadequando os seus receptores a aumentarem a pressão interna nas células, no citosol, e preencherem mais esse citosol, até que essa pressão contrária feche os receptores. E aí você vai ter uma célula em expansão, né? E aí essa expansão, ela pode concorrer à adaptação climática que referencia esse corpo. Na natureza a gente tem vários animais que concorrem na natureza realizando esses fenômenos. Nós, seres modernos, a gente não precisa tanto dessa certa ganância por causa da natureza, né? Das adaptações das tecnologias. Então o homem moderno ele está cada vez realizando menos processos adaptativos anabólicos. E isso pode deixar ele menos resistente, né? As células dele menos resistentes. E aí, nesse anabolismo, dependendo do efeito anabólico, né? A gente vai pegar aqui. A gente vai ter uma célula, né? Vamos supor que esse aqui é uma célula. E aí nessa célula ela se preenche desse tamanho. Só que aqui, ó, aqui é o sangue, né? Essa seta preta aqui é o sangue. Não, vou mudar a cor dela. Pera aqui. Vou pôr essa cor aqui. Não, vou pôr essa aí. Aí vem a injeção de sangue, né? Pam, pam, pam. Aí chega e ativa o receptor, né? Dependendo da ativação receptora, o quanto que essa célula está preenchida, ele vai encher, né? Vai encher e vai empurrar o sangue de volta para outra célula, né? Ctrl C, Ctrl V. Aqui é como uma cascata mesmo. Para trás. Então você tem as células bem agrupadinhas aqui assim, ó. E aí o sangue ele é meio que esponjoso. Aí nesse processo, né, de fazer esse preenchimento, conforme o estado da célula, o desgaste celular, a pressão de fora ela vai entrar, vai fazer o estímulo para abrir o canal e vai entrar mais sangue ou menos sangue. Só que se você tiver um vaso comprimido, nesse sentido, se você fazer uma compressão no vaso,
a ejeção de sangue, o volume ejetório de sangue vai ser muito maior. Então essa célula ela vai sofrer ruptura também. Vai sofrer fenômenos de ruptura, dependendo da resistência da camada fosfolipídia, do tipo celular. E isso é muito interessante, porque essa alimentação dos fluidos nessa lógica do organismo, a partir de processos de destilação fracionada, é o que, dentro da nossa corporação, né, do nosso indivíduo, gera eficiências próprias, né? Então, nessa integridade de relações, as eficiências próprias que a gente tem, que é diferente das demais, são por conta desses processos distributivos, né? E aí a gente tem certas competições a partir desse entendimento. Você tem pessoas que vão para a academia ou atletas, né? Você tem os atletas, e os atletas eles fazem ou buscam fazer a todo tempo esse processo anabólico relacionado ao descompromisso fluido da lógica de operar nesse campo. Então, ele é uma certa fonte que ambivale-se do campo de treinamento para poder cada vez mais fazer mais adaptação frente às exigências desses campos. E aí a gente tem vários tipos de campo no atletismo. E esses campos, as diferentes sensações são realizadas nesse processo de fração no organismo. Então o atleta ele vai se condicionando o maquinário, o corpo dele, a partir dos treinos, a realizar as anabolizações e as catabolizações nos lugares certos, que são a degradação e a síntese de novas resistências celulares. A gente sabe que tudo isso aqui é visto no ensino médio, né? As plantas elas fazem esses processos frente aos seus produtos, né? Hoje em dia tem várias pessoas estudando a enxertação, né? Que a enxertação ela acaba fazendo uma certa necessidade adaptativa das células das plantas, né? As células dela, e essas adaptações e esses fluidos e essas diferenciações revelam um sabor diferente, né? Acabam evidenciando sabores diferentes. Bom, então vamos aqui continuando aqui na apresentação. O desequarcoacionar, né? O discoarcoacionar, né? Então, nós seres humanos, com as nossas relações com as matérias, para aprender mais esses fenômenos da natureza, por exemplo, vamos ver aqui, para aprender mais esses fenômenos, aqui, ó, nós estudamos desde da Grécia Antiga, né? Desde da nossa capacidade de exportar da matéria uma atenção maior, né? A gente foi percebendo a composição, né? E aí a gente viu que todas as composições da matéria estão relativamente direcionadas com essas 4 constantes na natureza: o ar, o fogo,
a terra e a água. E todas essas constantes são são entre relações, né, com as matérias delas mesmas. Elas geram não só a vida, mas a destituição da vida, né, a partir do arco dimensional delas. Então vamos lá, ó. O arco acionar as dimensões de descarga, porque sobre os períodos de relações, né, a periodicidade dessas atividades de relações elementares, que o Sol, a energia solar, a água, a terra e o ar, né, que é o trajeto, faz em toda essa composição em sua reação, as atividades de mudar a matéria, né, sobre esses fenômenos de adaptação. Então, bom, todos esses elementos no periodicismo desse reconhecimento de estudar a descomposição dessas matérias que a gente encontra na natureza, por exemplo, os metais, os gases, os elementos sólidos, né, que a gente encontra na natureza, a gente foi constituindo a partir de um arco referencial e um trajeto alfabético, as relações que eles fazem, né? E aí a gente foi observando as matérias e foi orquestrando essas relações para poder conhecer, e dentro de uma academia, né, de uma constante, restituir esse conhecer para tentar conhecer mais, para fazer esse ecoar, né, coar cada vez mais esses elementos encontrados na natureza. E sobre o arco da recepção que a gente tem com a vida, né, falado anteriormente, a gente tem os arcos receptores. E todas essas recepções no organismo, ela dispara reações, né? Então tá tudo na integridade do conhecimento. A passagem da energia em todas as suas decomposições, né, de ondas e de frações, de vários efeitos com essas ondas. Veja bem, a gente vai conhecendo e se importando com esse conhecimento. Todo esse importar faz com que as nossas regionais cerebelares constituem o entendimento e se reacionam para realizar dessas adaptações uma relação muito mais íntima, cada vez mais íntima. Então, todo o estar sobre a onda gera adaptação, e aí a gente vai sintetizando dessa adaptação no organismo uma complexidade, até que ela se sirva em efeito de simplificar o raciocínio expediente de reconhecer as descargas. Bom, e aí, decupando isso, a gente foi e deu nome para esses encontros na natureza. Então a gente chamou, a partir de referenciais e do conhecimento dessas ondas, deu nome para elas, né? E aí se revelou, a partir da utilização delas, uma intimidade no organismo, né?
e tudo que elas fazem no organismo, essas ondas. E assim, essas ondas elas são permanentes, né? Sobre a fonte solar, e aí sobre várias voltas solares sobre a Terra, várias relações, a gente chegou no que a gente tem hoje, né? Sobrevivemos a todas essas voltas, e sobrevivemos fazendo essa desatomificação, né? A gente faz da compressão a decomposição máxima possível de material e tenta sofisticar o conhecimento dela a partir da utilização de ferramentas, né? Uma delas é a matemática, né? As ciências. Bom, e sobre essa ciência, o que eu quero mostrar para vocês é como que esses raios, né, sobre essas relações com a matéria fazem, né, com a natureza, né? Então toda a natureza, tudo que você encontra na natureza, todo produto tem uma recompreensão dessas descargas de energias que são moduladas pelas difrações desses elementos. Então eu vou trazer para cá. Fazer Ctrl+C. Vou trazer para. E aqui, ó, né? Olha o átomo para nós. Eu tenho esse simbolismo para poder facilitar, né, essa desinjeção. E se na natureza, todo ser, toda matéria é uma combinação desses 4 elementos, né, que são constantes, o que vai mudar em cada matéria são as desocupações diferenciais, né? Então, se você tem uma régua e você tem um produto que é um encaixe desses 4 elementos, né? Sobre esse encaixe, você utilizando uma régua, uma referencial de medida, você consegue apresentar em um gráfico de área por volume, né? Volume cúbico, o quanto tem de cada um desses materiais. E aí, sobre essas medidas, você faz a gente faz, né? Nós acadêmicos fazemos toda essa medição, né? Para calibrar e de saber quando não estiver coerente, né? Quando sofrer desgaste uma matéria, a gente vai saber que falta determinada elemento ou houve uma certa corrosão. Todos os receptores orgânicos, eles funcionam com injeções, né, desses quatro elementos. Às vezes o fogo ele se transforma apenas em temperatura ou radiação, que a gente chama. E toda a radiação ela sofre a componente, né, que você tem um raio chegando, e sobre esse raio que chega, dependendo do material que tiver barrando esse raio, ele vai decair a atividade desse raio perante a barra, né? A barreira. E aí a gente tem vários tipos de barreira. A gente tem barreira fisiológica, barreira de ser humano, barreira de
de plantas, barreiras de rochas, vários tipos de barreira. Aqui o que representa para nós nessa imagem de um exame de raio-x é a mão, né? A mão, ela vai entrar em contato com o feixe de raio, e esse feixe, né, o que for barrado pela mão vai não vai aparecer, e vai aparecer só o contorno do que não foi barrado pela mão. E aí a gente tem essa imagem, né? Você constrói a partir dessa imagem um raio-x. Você pode ver aqui que a gente consegue fazer imagens, né? Revelar imagens com essas energias. E aí você sobre o que eu falei no começo da adaptação das forças de energia que o organismo encontra por esse campo de estar e essas adaptações, né? Você tem um processo de adaptação constante no organismo. Até por isso a gente sinaliza isso como um risco, né? E aí sobre esse risco o nosso organismo, ele vai revelando o quanto ele está adaptado a esses riscos. E aí todo risco ele parte de uma fonte, e essa fonte que emana o risco, por exemplo, o ar, o fogo, a terra, a água, desemana, e dessa emanação ela bate em algum organismo, e esse organismo reflete essa energia. Então a gente é sempre energia de reflexão dessas constantes. Bom, agora para entender uma parte maior dessa detecção dessas ondas que são disparadas no organismo e são integradas em organizações sinápticas para poderem desestacionarem e conhecerem, né, fazerem conhecimento orgânico na reação que elas disparam e decaem, principalmente no movimento que elas causam no organismo. A gente tem os campos, né? Então, imagina que a vida ela é um campo aberto, né? A Terra é um campo, né? Você tem a vida, um campo todo aberto. E aí você insere uma fonte, né? Vamos inserir um sol aqui. E o sol, ele emite raio para todos os lados, né? Da onde que ele chega. E esses raios que o sol emite, eles chegam assim, ó, né? Eles chegam assim, e se tem uma lua tampando ele, né? Se tem uma lua tampando ele, não vai chegar. E a adaptação do organismo a esses disparos dos terrenos, dos átomos, trouxe as diferenciações da matéria para adaptar-se a essa fonte constante. E a fonte e a falta da fonte, né? Você tem a Terra e a Lua, né? E às vezes a Lua tampa o Sol na região da Terra. Então, dependendo do campo, né, da Terra, em que esse campo sofrer essa energia, toda essa energia que ele sofre é variada, porque ela chega de forma constante, só que ela sempre em contato com a matéria, ela sofre esse fenômeno aqui, ó, de barragem das ondas. Então você barra as ondas, e aí as ondas que chegaram, elas começam a ganhar cor, porque elas não emitem
determinada cor, porque o material reflete essa cor, né? E aí a gente tem, né, essa reflexão e essa ejeção de sol, e esse contágio de relações. E assim, nesse processo de adaptação do organismo, para conhecer, né, para fazer esse conhecimento, a gente fechou um campo, né? Então, da Terra que a gente buscava conhecer, nós pegamos a descontração de selecionar uma pequena parte, né? E sobre essa pequena parte observar todos os fenômenos que caem. Então, é como se fosse uma lâmina, né, de laboratório, um campo. E sobre esse campo e a dispersão desses elementos nesse campo, a gente foi anotando, né? Anotando quais que eram os fenômenos que aconteciam nesse campo. E a gente fez isso com a Terra e fez isso com o organismo vivo, né? Os organismos vivos. Para chegar e conhecer todos os fenômenos que desqualificam algo que tinha qualificação. Então você tem o olho, que ele às vezes ele recebe esses disparos de energias que são reflexos do Sol, a menos que ele olhe para o Sol. Mas se ele olhar para o Sol, possivelmente ele não vai aguentar a descarga, né? A pupila vai fazer aquela constrição e vai acabar sofrendo muita constrição. E todo esse desequilíbrio, né, que é despedido pelas fontes, e a adaptação leva ao funcionamento regular e às receitas de se inteirar, né, desses saberes e desses sabores na vida. Então, esse contato com os receptores nos fez alimentar dessas recepções, né? Todos esses alimentos acabaram diferenciando as nossas adaptaçõões, né? E aí você tem vários tipos de atletas, vários tipos de seres com desenvoltura para determinadas proporções de realizar-se frente aos campos com determinadas fontes, né? E aí você tem espécies marinhas, você tem espécies terrestres, você tem espécies que se locomovem pelo ar. E dentre todas essas espécies, né, que a gente tenta aprender, a gente não precisa disso tudo não, mas a gente academicamente busca precisar para poder utilizar delas quando o nosso organismo não tiver adaptação suficiente. Por exemplo, barreiras do sol, né? A gente poderia apenas esconder do sol, mas aí às vezes a gente cria da natureza, das matérias que barram o sol, um produto que barre esse sol em determinados momentos. Então a gente trabalha basicamente assim com esses elementos na natureza. E sempre assim, ó, de um átomo o seu entendimento periódico de ser esse átomo pela composição de quantidades X de cada elemento, né? Então você tem nesses 4 arcos, nessa esfera, que faz uma interseção aqui no meio, você tem volume de determinado
de determinado elemento, você tem a altura desse complexo, dessa união, o tamanho, né? E aí você tem o diâmetro, né, também, de toda essa composição, que é ajustada pelas misturas. E também pelas nossas fábricas de conhecimento, né, nossas academias. O que é uma academia? A academia é a relação do corpo humano com se apropriando das matérias existentes, né? E aí você sempre observa o valor da relação e destoa ele a partir de experimentos, né? Então a gente tem a academia, e nessas academias, né, de treinar todas essas variações de produtos e até mesmo recompor produtos, a gente chegou no dia de hoje com vários tipos de interseções acadêmicas para poder realizar operações que há tempos atrás a gente não realizaria, né? Um exemplo é fotografar o que existe dentro do corpo humano, realizar exames de raio-x. E sobre esses exames, né, a gente percebe que na composição dos elementos que se destacam no aparecimento das imagens, a gente consegue determinar o quantitativo, né, de cada um desses elementos, né, nas imagens. E aí, se a gente consegue ver isso, a gente consegue saber o quanto de quantidade adaptada no anabolismo orgânico da organização desses órgãos precisam ter na sua estrutura, qual é a densidade de determinado elemento ele precisa para poder realizar operações atléticas ou até mesmo estudantis, né? Porque o próprio ato de estudar é um atletismo. Veja bem vocês. Aqui a gente tem dois lados no campo de futebol, né? E desses dois lados, né, quem ganha é quem faz mais gol, né? Quem faz mais força. Então, quem impressiona mais o adversário. Então, você tem os 4 elementos aqui. E os atletas, né? Os atletas que conseguem impressionar mais, os atletas que estão em uma parte. Vamos lá. Os atletas que conseguem impressionar mais uma parte do que a outra, eles geralmente geram a impressão, né? A impressão que é julgada pela vitória, né? Pela conquista do título, de ganhar. Na imaginologia, acontece a mesma coisa, né? Sobre as demandas visuais e sobre o nosso arquétipo de construir classificação para os elementos e as decomposições que eles fazem frente a todas essas forças naturais, essas constantes, que são fontes, como essa fonte de raio-x, a gente utiliza, né, em efeito da vida, uma forma de classificar. Bom, uma das formas de classificar é fazer a reflexão daquilo que a nossa recepção visual traz, né? Utilizando todas as características que a gente domina nas diferenciações, para poder gerar um nome e desse nome umas rimas, né? Rimas
que estão nessa que se encaixam dentro dessa circunferência. Uma vez que a gente tem essa circunferência, e aí a gente vai criando produtos, a gente vai renovando a gente vai criando produtos de produtos. E aí a gente vai cada vez mais se adaptando e melhorando a eficiência de estar com esses produtos, né? Ou de manusear esses átomos. Uma delas é o fogo, né? A utilização do fogo. A utilização do fogo permitiu que o ser humano conseguisse fazer muito utilitarismo da natureza. E aí ele se apropriou dessa habilidade de se utilizar da natureza com esses pontos de aprendizado, né, de domínio. E aí ele foi desenvolvendo, né, desenvolvendo produtos cada vez mais sofisticados, que denunciam e cooperam com a relação do homem, né, que é destacado a partir dos raios que são refletidos na matéria e das composições, porque todos esses elementos, eles sofrem reflexão em sistemas fechados. Eles estão marcados para serem constantes movimentos, realizarem constantes movimentos. Então você não tem pausa desses elementos na natureza. Eles estão sempre em movimento, principalmente no organismo, né? Seu organismo vivo. Porque os átomos, eles se movimentam lá, nas suas moléculas, elas têm certa movimentação de acordo com o Sol, e a gente vê isso bem na dilatação, no fenômeno de dilatação, e quando cessa determinado estímulo, ele volta ao estado normal, né? E aí a gente basicamente vai sofrendo, né, essa fenomenologia e buscando integridade com ela. Aqui já falado, né, uma estação de raio-x, e para poder fazer, né, a gente conseguir cada vez mais conhecimento, nós, né, fomos trabalhando essa imaginologia em campos, né? Você tem lâminas que avaliam células em laboratórios, você tem placas que avaliam estruturas corporais, detectores, você tem folhas que disparam para nós as relações que elas tiveram com a Terra, né, e com suas vidas como planta. E tudo é uma revelação, basicamente isso. E essa revelação, ela se decai e às vezes ela sofre alguns enganos, né? Que são basicamente são competidores com ideias contrárias sobre essas classificações, né? Só que para poder não ter ideia contrária, a gente meio que faz leis, né? Então, para se utilizar dessas ferramentas, nós seres humanos dirigimos a vida, né, a sociedade, criando leis da observação
da natureza e alojando elas a partir de semelhança entre as ações e reações estudadas, né? Você acha que a primeira pessoa ela deu o nome de sem nenhuma. Será que você acha que os nomes que a gente tem hoje em dia utiliza para poder chamar o sol de sol, a terra de terra, o ar de ar e o fogo de fogo, foram surgidos do nada? Não, houve a ferramenta da semelhança, né? E compartilhando essa semelhança, a gente pegou a nossa forma e buscou relacionar a essas evidências. E aí a gente foi gerando relações, né, e intimidades com essas apreensões. Relações, intimidades adaptativas. Essas adaptações, né, dessas relações começaram a entender o processo de lapidação, né? O ser humano ele precisa de lapidar um outro ser humano para poder conseguir alimento. Um outro ser humano no sentido de um outro ser vivo, né? Ou uma planta, ou um animal mesmo. E aí ele foi observando isso, né? Foi observando e foi se empareando, né, de tudo aquilo que ele conseguia conquistar. E ele via que com essas conquistas ele se tornava cada vez mais eficiente nas suas buscas, nas suas retratações de buscar do ambiente o disservir da sua relação com a vida, né? E aí esse disservir evoluiu muito, mas muito mesmo. A ponto de a gente desportivificar seres, atletas, para poderem descobrirem nas suas equações cotidianas, né, de treino, as capacidades orgânicas, né? Então a gente tem vários seres, né, vários seres que se sacrificam, e a partir desse sacrifício e desse entendimento a gente vai chegando em eficiência, em entendimento do anabolismo e do catabolismo, segurança, né? Se você uma vez consegue entender sobre a vida e o tempo de vida, você começa a predizer das escolhas em seu organismo, nas experiências, aquilo que mais bem concorre para os seus resultados positivos, para as suas vitórias. Vitórias o quê? Vitórias receptivas, né? Uma vez que a gente tem sempre esse desnevar do receptor, né? Que é a defração da recepção em quadra, né? E nessa qualidade desse desnevar do receptor, uma vez que você consegue domínio do receptor, você consegue às vezes um maior suporte muscular, orgânico. E esse suporte ele vai fazer com que você controle melhor os estímulos inorgânicos que afetam o seu organismo. Esses estímulos inorgânicos são basicamente essas bolas com de frações
arquétipicas de revelarem-se pela composição desses elementos. O único problema é que nessa composição de campo e nessa armazenação, né, você armazenando tudo isso, você gerenciou uma certa conquista imaterial. Então o ser humano ele passou a não mais concorrer às conquistas materiais, né, como ele concorria, e ele começou a se edificar, né, da imaterialização das conquistas já realizadas. E aí, nessa imaterialização, precisou de mecanismos de orientação. Um deles é o alfabeto e os sentidos que ultrajam a arca dimensão expressa pela letra. Pela letra, que significa um elemento da composição. Então você tem, assim como você tem a tabela periódica, que sobre os elementos, né, atômicos, a gente tem esses destilados de ondas refratadas por esses organismos ao se envolverem com eles, né, com esses átomos. Nas palavras, a gente tentou fazer bem uma semelhança. E para fazer isso, começou a ser observado sobre a ordenação sonora, né? Então o desimpulso dessas ordenadas trouxe um controle que fez com que da imagem, né, da busca por representar o desenho, né, o desenho de determinado coisa, né, essa busca foi feita da seguinte forma, né? Ele começou a fazer um certo tomo, né? Então ele cortou a matéria, por exemplo, em vários tomos, e desses tomos ele começou a observar, né, a paisagem que esse tomo tem. Então para cada tomo ele colocou uma paisagem, né? Uma paisagem. O que é paisagem? É o que o Sol faz com esse tomo. Instinto de decompor em organismo a sensação visual e tudo, né? E aí ele foi organizando essas paisagens, e das paisagens ele foi desorganizando cada composição que tinha e buscando eficiência. Então é mais ou menos assim. Então existem vários tipos de alfabeto, vários tipos de fabricar essas semelhanças. Você mesmo pode criar o seu, né? A sua utilização imaterial de uma matéria, né? É o famoso dar nomes, né? E aí ele foi conquistando isso, né, com a passagem do tempo e com as suas transduções sinápticas. E aí, com essas transduções, com o passar do tempo, ele foi desenvolvendo maior tabela de dados para lidar. Então, toda essa tabela começou a potencializar o ser e desvendar desse ser a conquista da escrita.
Então a escrita. E nessa inscrição, ele percebeu que a escrita não é só transformar a matéria como eles faziam, né, fazendo a decomposição para poder sobreviver, mas também inscrever a relação expedida na experiência e armazenar essa experiência para deixar ela cada vez mais viva no organismo. E aí ele foi controlando os disparos dessas vidas e foi transformando tudo em memória. E ele sentiu isso, né? Sentiu que isso valia. E aí dessa memória ele foi evoluindo e foi fazendo formas de cada vez mais fáceis e aptas para poder imaterializar a matéria de uma forma mais viva. E aí, enxergando que isso é possível, o subconsciente normativa, né? Faz uma certa normatização. É como se a gente vivesse debaixo desse manto, né? A normatização é se envolver tanto no manto que de manto de graça apreende e relaciona o seu eu com a experiência que lhe compete, né? Então cada ser começou a se individualizar, buscando das normatizações e desses mantos de graças de imaterialização adaptações mais sofisticadas, né? E é o famoso atletismo de uma individualização. Existiam os acadêmicos, né? As pessoas que competiam nas Olimpíadas, né? Né, cara? Você tem a imagem, né, desses grupos, desses conjuntos fazendo as interseções. Então, ó, água, terra, ar, fogo e o conjunto deles todos, né? Que é a conjuntiva dessa união na sua interseção de sentir. Então, visto isso, a gente entendeu que é muito importante a prática, né, dessa realização, dessa atividade física. E dessas atividades a gente desenvolveu cada vez mais operações para poder sobreviver diariamente. Essas operações elas trouxeram um desenvolvimento dos lares. E nesses lares, os cômodos. E desses cômodos, os acessórios. E tá vendo, ó, a gente tem o ralo do banheiro, né? Ele arquetipicamente ele tem essas tecnologias, dependendo da área que se encontra, que você escolhe para ele estar, ele vai ser mais eficiente para poder fazer a canulação dessa água, né, a trajetória final. Esse é um exemplo de acessório. Desses vários acessórios, a gente foi inervando esses acessórios a partir da prática de conviver com eles, né? E às vezes algumas pessoas elas perguntaram e se preencheram mais dessas perguntas, dessas dúvidas do que outros. E todas essas dúvidas alimentaram determinadas regiões perceptivas de descartar, de utilizar desse processamento dinâmico do receptor a performance visual. Então você tem atletas de visualização.
ou atletas que utilizam dessa visualização. E esse portal de visualização, ele tem a mesma dinâmica aqui, ó, que essa compensatória. Se você pegar esse campo, ele é restrito ao olho, né? E nessa restrição que ele tem do olho, todas as ejeções que lhe receptam, né, faz com que ele se torne mais íntimo às adesões visuais, né? E aí a gente foi percebendo o conhecimento visual, né? O reconhecimento visual. E tudo isso também é uma certa habilidade atlética, de desinjeção receptiva. Porque dentro da composição de cada indivíduo, nesses atletismos individuais, eles vão desaparecerem aos nossos olhos, com determinadas orientações vetoriais no organismo. E sobre as adaptações, a gente entende que nesse desesportar, né, o comportamento, para poder controlar esse comportamento, existe o trabalho desses elementos em uma certa modulação inteligente frente a um referencial, né? No caso, esse referencial é ganhar imagem. No referencial de um jogo de futebol é ter mais impressão do que o time adversário. E essa impressão ela é definida com o número de gols, né? O número de bolas que entram no gol. A gente já está terminando. E aí, para cada tipo desse elemento, a gente tem o contraste. Né, o contraste que eles fazem, né, a partir desses preenchimentos, né, nenhuma conjuntiva de expressão. Então você tem a todo momento frações de todos esses elementos sendo sentidas pelo organismo. E todas essas frações de injeção, a partir dos receptores, dependendo do maior quantitativo, as nossas relações com eles desenvolveram a fadiga receptiva, que é uma proteção, né? Sua célula avisar da corrupção a partir da recepção acaba protegendo ela de sofrer o catabolismo, a morte celular, né? A apoptose. Uma vez que nessas concorrências a gente sempre vai ter nos nossos sentidos um agrupamento maior. Então, no sentido tátil, a gente tem basicamente mais ingredientes de terra e de água, e aí menos de ar. Nos instintos, nos receptores visuais, a gente tem mais estilo de fogo, né, de radiação, de energia, e de ar, e menos de água e de terra. Porém, ainda tem os decaimentos dessas energias que sofrem nas matérias. E aí, nessas conjuntas razões de cerebelação, a gente vai organizando, né, e sintonizando essas organizações. E esse despulsar dessa organização nos conecta e retroprojeta entre memória aquilo que a gente treinou resignificar na academia, na escola, a partir do aprendizado. Então, as pessoas que perguntam mais, elas desenvolvem maiores recepções imateriais das matérias, né? Porque elas tentam desvestigiar mais relações do que ele conhece, do que ele organiza de uma matéria para quem já conhece há mais tempo. E assim ele vai fazendo a inscrição no seu organismo, e essa inscrição às vezes concorre para o bem, pro bem do influxo
de lidar com essas diferenciações. E por que a gente tem esse bem? Porque se a gente não respeita todos esses portais receptivos que de acordo os nossos sistemas, principalmente a partir dos nervos, nós desenervamos a capacitância de despulsar esses nervos que são emitidos na sociedade. Se a gente perde essa capacitância, a gente sofre mais do que as outras pessoas. Então a gente sofre um desestímulo, e isso a gente chama de dano psicológico. Porque a gente tem na sociedade essas peças. Todas essas peças são composições da periodicidade que nos traz de conhecer esses átomos, né? Brindando a natureza nas composições diferenciais que o homem traz, né? Reformulando a natureza para o seu conforto, para a sua melhor adesão à administração, e se tornando atleta, né? Se atletificando as suas células, seus agrupamentos estimulares de células, para poder referenciar o gostar de estar sobre essa adequação. Cara, e a gente fez isso com muita maestria, digamos assim, né? Construímos proporções alimentares, proporções visuais, proporções de estímulo esportivo. Assim, a gente tem de tudo na vida, né? Para poder concorrer. Porém, esses desnervamentos, né? Essas falhas dos nervos, se não for bem operado na compreensão de que lhe falta a capacitância anabólica de treinar o estímulo de determinada fonte, você acaba achando que você é inferior. Todos os nervos eles conseguem sofrer adaptação, porém você precisa lidar com agrupamentos desses elementos sobre a matéria que vão permitir maior disparos em determinados nervos, né? Esse é o atletismo. E aí você tem esse nervo óculo-motor, né? Ele dispara, ele transduz, né, essa descarga ambiente, né, de imagem. Então você tem o ar e o sol, né? E aí você tem a entrada desse receptor. Quando a energia ela bate nessa parede, ela abre, né, e abre no suporte da evacuação energética que está entrando, até que as células se adaptam na inervação e conseguem transduzir o sinal. Isso com muita prática, né? A gente pratica a visão desde quando a gente nasceu. Só que quando vem diferenciais de energia no ambiente, o olho detecta, principalmente quando tem mais descarga, mais radiação. E aí, se você decompor todas essas descargas reativas, calibrando elas nas diferenciais, você vai ter a desconversão dessa descarga em uma movimentação muscular. Então, é como se fosse uma televisão sendo funcionada por estímulos de radiação ultravioleta, né, de algumas radiações, porque elas ultraviolam a capacitância desses nervos, dessas inervações. E se você causa um fenômeno no ambiente de desondulação sonora, provavelmente a disritmia dessas ondas vão despendiar maior abertura desses nervos ou um processo adaptativo. O mesmo acontece quando você cessar esse estímulo que estava sendo adaptado. Então é como se o olho ele fosse uma roda, só que ele não roda como a roda do carro, mas ele roda absorvendo as energias na entrada do seu nervo, né, da sua pupila.
E aí ele faz essas rodagens, né, transmitindo todas essas difrações nervosas transduzidas a partir da abertura ou da gerência, né, nervosa que eles causam. Tanto é que se você tiver um estímulo muito forte de energia solar, você não vai conseguir olhar, você vai sofrer processo de fechar os olhos logo, você vai até barrar com a mão assim, ó, sabe? E é assim para todos os canais, todos os receptores, todas as células do organismo. Até por isso a gente diz gerenciar, diz motorizar, motivar o organismo e esses conhecimentos, trabalhando muito com esses receptores. Como? Desnervando, nervando. Entendendo toda a ocupação transitiva que é direcional ao organismo. O organismo ele é uma balança, né? Uma balança fluidológica. Né? Então você tem a difração, separação, difração. Então essa difração dentro desses canais roda assim, ó. Esses desimpulsos energéticos eles vão acelerar o organismo a partir dessas ondas, essas deonduladações. E se você pega essa deondulada e faz esse processo de imantação imaterial, você acaba, a partir dessa descrição imaterial, pulsando memória e desentendendo a partir de cálculos de descrição, né, ondulatória, o que essa ondulatória quer dizer, né? Então isso é muito sofisticado, né? Para você chegar a esse ponto você tem que fazer um estudo muito laborioso com determinada espécie, né? Utilizando essas calibrações ultravioletas. E a gente sempre calibra as coisas, né? Essas imagens de acessórios da residência são sofisticadas a partir dessas calibrações, né? Dessa reordenada, organizada em função dos nossos desestímulos. Os próprios sons, né, que desagam a partir das relações são para nós importantes. Veja bem, nervos não. A gente tem olfatório, mas então a gente tem no aparelho não, vamos ver nervo coclear. E aqui, nos nossos próprios ouvidos, né, a gente tem esse nervo vestíbulo locococlear, né? Esse nervo, vamos não vou ligar aqui não, porque senão não vai me permitir colocar o vídeo no YouTube. Mas a gente tem nervos que transduzem esses fenômenos sonoros, que são difratados por esse canal, esse meato auditivo externo, e esse processo de sofrer a refração da caixa dessa janela aqui, ó. Então vamos tentar pegar uma imagem aqui. Do tímpano, né? E aí você tem as difrações timpânicas, né, que vão ser traduzidas no nervo vestíbulo inflamado. Não, isso aqui
Não é isso. Vamos lá. Aqui, ó. Difração não. Reação de ondas no ouvido. Aqui, ó. Você tem. Aqui, ó. Aqui a gente tem, ó, o ouvido, né? E aí as adequações do ouvido que ele faz para poder manter essa transdução de sinais das ondas para seu imaterialismo, né? Então no ouvido a gente tem mais ar, né? Mais ar e um pouco de energia também. E aí a gente tem sempre essa roda de arco aqui, ó. Essa meia roda de arco. E o sinal que sempre é mais forte é localizado no meio, o raio central. É esse vetor aqui do meio. Nessa apresentação, o vetor do meio, ele é aqui, ó. É o meio de campo, né? Esse meio de campo, aqui sempre sai o raio mais forte de qualquer fonte. E aí ele decai nessa difração. Então todas as ondas que partem e são desespelhadas, né, nessas passagens receptivas, elas sofrem uma certa redução até as pontas. Você tem mais ou menos isso aqui, ó. E aí você tem que o raio central é o mais forte. Então, se você está olhando com a pupila para algo, o meio entre as referências do que você está olhando é onde que parte a onda mais forte, o gradiente mais forte dessa onda. Se você consegue olhar para ele, você consegue dominar a visualização, a adaptação nervosa, inervação. O mesmo vale para o ouvido, para os nervos olfatórios também, que são os estímulos dos cheiros, e para os tatos também. O tato geralmente é mais terra. E para passar um conhecimento de uma doença, eu trouxe aqui o glaucoma. Ela é uma doença que atinge diretamente o nervo óptico dos olhos e envolve de forma clara a perda de células da retina, né, que são responsáveis por enviar impulsos nervosos ao cérebro. Esses impulsos nervosos, eles são a comunicação, né, a descomunicação prevista nessa descompressão das ondas no organismo. Se você tem dano nessas células, a difração dessas ondas no organismo vai causar dano no sistema da condução elétrica, né? Uma das portas que ejeciona maior nível de descarga elétrica é o olho, e a gente precisa muito dessas descargas, né? Essas descargas, elas são realizadas para comunicar comunicações nervosas. Então, se você perde danifica células nervosas, né, você acaba com problema de gestar, né, de gestar as descargas. Uma outra doença do olho que a gente tem
é a dacriocistite. No olho a gente tem um ducto, né, que que é basicamente é, trabalha com os fluidos lacrimais, né? Aqueles fluidos que realizam a lavagem do olho, como num carro a gente tem aqueles para-brisas. O ducto lacrimal, ele junto à musculatura e o tempo de qualidade dele, ele faz essa limpeza, né? Ele ajuda a limpar as poeiras que, que são depositadas durante o dia aqui, né? Quando é necessário. Então a gente tem o ducto lacrimal que sempre tá no seu destilado emitindo uma certa água para poder impermeabilizar o olho e manter ele funcional, né? É como se fosse a gasolina do olho, para poder permitir ele sempre acelerando esses redimensionamentos de energia que ele capta. Quando você tem problema nesse ducto, você tem uma ejeção muito grande você meio que uma certa displasia, uma certa compressão aqui nessa região, você coçou o olho bastante, alguma coisa nesse sentido, você vai ter uma entrada, né, muito maior de lágrima. Essa entrada de lágrima no olho, ela pesa o olho e sobre esse peso, todo esse dreno de visualização de energia, de fração dessas energias para concorrer no organismo, fica prejudicado, né? E aí esse prejuízo ele acaba trazendo umas certas dificuldades visuais, né? Muitas pessoas sofrem disso e não sabem, né? Uma coisa que a pessoa pode fazer é estimular a secagem desse ducto e o reparo desse ducto lacrimal. Ou seja, você secar ele a partir de um vento e uma certa desexpressão, não é? Você meio que faz isso aqui, olha. O seguinte aqui. A gente não tem aquele gráfico que eu mostrei. Aquele gráfico ele é a área, ele tem a amplitude, a altura, dimensão e volume, né? E a gente é volume, né? Sempre a gente tem esse estudar do volume, né? E aí, se você estuda o volume, a gente tem sempre a utilização de números para sofisticar e nos arvorecer da quantidade material de expressiva, né, a partir dessas performances atléticas. A partir de muito tempo treinando, a gente desacordoa em numerologia os espasmos musculares, né? Os espasmos musculares são as contrações de músculos, principalmente quando o músculo está com alguma orientação não prevista. E aí ele meio que faz um espasmo, até que a gente consiga o controle dessa previsibilidade. E geralmente na arquitetura neural a gente utiliza muito dos números. Se você pegar os números e você ler calmamente, você vai ver a performance que diagonifica o som da expressão para com elementos de emolduração paisagística a efeito de valor, né?
E aí, sobre todo esse esquema de rimas, né, de migalhas para poder facilitar essas de acordoações, às vezes a gente desexpressa na abertura do olho um certo número que vai de acordo com o que a gente está pensando no momento, né? E aí às vezes a gente está lá entalhando um pensamento e aí aquele pensamento tá no número 73, né? 73. Aí eu tô calibrado aqui no olho com 73. Só que aí eu vou pensando, né? E aí aquilo vai me lembrando e remontando um prejuízo. Aí pra mim o maior é o 100. Vamos supor, é o 10. É o 10 e tal. Vamos supor assim. É mais ou menos isso. Ou 0,1, vamos supor. Não, depende, né? Depende da escala. Você precisa de fazer uma escala, né? A gente tem essas escalas enumeradas nos nossos recursos de memória que disparam essas contrações sinápticas nessas arquiteturas neurais. Isso é um automatismo desenvolvido pelas essas relações, né? Por quê? Porque se é bom, é um resultado, é um número alto. Se não, é um decaimento, né? E se a gente decai, se a gente decai um pensamento, as nossas expressões decaem também. Como se aqui fosse o gráfico. E aí se decai a aptidão para detecção em ambiente ou em exercício decai também. Então se você está lendo e está pensando em alguma coisa assim e essa coisa vai pesando, você vai diminuindo o número dele ou vai colocando um número X e ele vai ficando pesado e vai atrapalhando a sua leitura. Isso desvia a atenção, né? Isso meio que desescala a sua atenção para o referencial do que você estava fazendo. E o que ajuda muito isso é esse ducto lacrimal com um problema, né? Às vezes você destila uma certa água a mais no olho como um problema, né? E aí o seu organismo percebe isso e começa a baixar o número assim, ó. Às vezes você tá mó bem, mas só por conta desse estresse no ducto lacrimal, por causa de uma onda ultravioleta, talvez, um controle de radiação, né, um olhar para o sol, assim, ou para um reflexo e tal, faz com que você, de uma hora para outra, expresse umas tristezas, se você não saber que é isso que está acontecendo, se você não desvestigiar esse fenômeno fluidológico no organismo, que despesa a compreensão, principalmente estimulada por esse expediente neural, essa realização de se autoconhecer. Bom, e aí é isso, né? Então, todas as nossas células sensitivas, elas funcionam como um campo, né? E aí a gente tem sempre esse arco que vem do Sol, né? E deságua, né? Desarca a partir das nossas entradas. E nessa entrada ele reage, né, com a arquitetura aqui, com os átomos, e entra só um feixe e o resto volta, né? Então você tem o feixe que entra e o resto que volta. Esse que entra, né? Ou esse que entra aqui, ó. Esse que entra, ele sofre o placar, né? Ele é denotado, inscrito e conquistado a partir do desenvolvimento atlético de nós para com esses estímulos. E se for um muito maior, a gente vai tentar contra-atacar ele, gerando uma matéria ou no nosso organismo ou na natureza para poder conviver com esse estímulo, se for necessário, ou para fazer umas separações, né?
Bom, e aí se você afundar bem essas ocupações, preocupações em vida, você vai ver que todas as tecnologias, todo o desenvolvimento da vida parte para esse mesmo ofício, né? Esse ofício de eficiência sensitiva. É, porque tudo é acuado, dearcoado, né? Dearcoado pela capacitância desses receptores. E assim, às vezes a gente comemora a reprodução desse receptor em uma outra estação, que não a nossa. E aí a gente utiliza desse produto para poder, às vezes, acreditar que a gente é mais qualificado do que outras pessoas para poder sentir, né, alguma coisa nesse sentido, por conta dessa diferenciação. No entanto, todo sentimento, é igual eu falei, ele é adquirido, né, os diferenciais de composição a partir dos treinos, né, e adaptação. E aí tem que tomar muito cuidado com esses treinos, uma vez que a nossa vida está cheia de despreocupantes e preocupantes. A gente no meio de campo, né, nenhum desses meios de campo, a gente tem que buscar procurar o que nos mais no íntimo do nosso ser mais nos preocupa de sentir, né? De sentir atletificar para com as razões expedidas pela fonte de descarregar no ambiente. É mais ou menos assim. Depois a gente tenta falar coisas mais com mais maestria, porque eu não estou muito apto no dia de hoje para poder falar, né? Falar sobre essas coisas, porque eu tô com uma lesão, e aí eu tô esperando ela melhorar, né? Que eu tô com um problema aqui nas têmporas, né? Parece que os vasos, acho que a artéria cerebelar externa tá com um problema, né? Ela sofreu um desgaste, não sei que tá doendo, acho que as fibras talvez. Bom, e é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Então não se esqueçam de deixar o like se vocês gostaram, deixar os comentários, caso seja pertinente, e a gente se vê no próximo navegando pelas redes aqui e tentando entender mais os nossos mecanismos fluidológicos. Um abraço a todos. Fui.